Alô, Moromete, tudo bem? Tudo bom, Rei, e você? Também. Eu já aprendi a falar, quer dizer, eu acho que eu aprendi a falar o nome da torta. É Rohel. Rohel. O que quer dizer Rohel? Eu não sei, sinceramente. É o nome da torta. Eu acho que é o nome da torta. Vamos falar Pronto. que é o nome, sei lá, deve ser o nome de quem criou, não sei. Sinceramente, não sei. Às vezes eles também chamam de milhojas, né? Mil folhas. Porque, como mil folhas, é um docinho assim em camadinhas. Então, também tem esse outro nome, mas normalmente Rohel. E eu vou dar os ingredientes agora. Massa, recheio e merengue. Massa feita com 120 gramas de manteiga, 4 gemas, 5 xícaras de chá de farinha, meia colher de chá de sal, 1 colher de sopa de açúcar, 100 ml de água. Para o recheio, 1 quilo de doce de leite pastoso, 2 colheres de sopa de amido e 1/3 de xícara de chá de leite ou água. Para o merengue, 4 claras e 300 gramas de açúcar. Eu vou fazer aqui meia receita, porque vocês vão ver que rende bastante. Então, aí em casa você pode fazer meia receita, você pode fazer só para sua família, para fazer para uma festa, faz uma receita inteira. E vamos começar pela massa. Primeira coisa, então, eu vou colocar a farinha aqui na tigela inteira. Vou fazer um buraquinho aqui no meio, onde eu vou colocar os demais ingredientes. Então, aqui o açúcar e o sal, as gemas, a manteiga. Aqui ela já tá bem molinha, tá? Se tiver direto da geladeira, passa um pouquinho no micro-ondas, tá? Vou dar uma misturadinha aqui. E aí a gente vai incorporando a água até a gente ter uma textura de massa que fique bem lisa e macia da gente trabalhar. Tá. Aqui, vamos colocar. É uma massa que fica com uma textura muito gostosa. E é uma massa bem sem graça, tá, gente? Assim, a graça desse doce é o contraste dessa massa crocante com o doce de leite cremoso. Sempre com doce de leite? Eu trouxe aqui umas versões inventadas, tá? O tradicional é o doce de leite mesmo. Mas eu fiz também essa que tá aqui, que é com creme de avelã com chocolate. Tá uma belezinha. Eu fiz com creme de avelã com chocolate. E aí na nossa mesa do café, eu trouxe um de Romeu e Julieta, que eu fiz intercalando goiabada com um creme de queijo. Então, eu dei uma brasileirada aí no Rohel. E então você também pode criar do jeito que você quiser. Por exemplo, fazer uma versão meio torta de limão, por exemplo. Tá. Né? Fazer com aquele creminho que mistura o leite condensado com limão, que ele dá aquela endurecidinha. Qualquer coisa que você consiga espalhar, tá valendo. Então fica beijinho, brigadeiro, enfim. Qualquer docinho desses, dá pra você fazer essa sobremesa. Então aqui a gente tá trabalhando essa massa até ela ficar com uma textura bem lisa. Eu falo para colocando a farinha, a água aos poucos, porque às vezes, dependendo da farinha, a farinha puxa mais água, a farinha ou às vezes menos, enfim. Então, eu sempre recomendo vai colocando aos pouquinhos para dar o ponto e não correr o risco da sua massa ficar mais mole e você depois ter que adicionar farinha. Mas também se tiver, não é problema algum, tá? Quanto que rende com a receita completa? A receita completa vai render uma torta com um diâmetro maior que essas, daí tá com 20 centímetros. Uma torta de 24 centímetros e 8 camadas. Aqui tem 5 camadas. Aqui tem 6 massinhas aí, se não me engano. Eu contei 6 massinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso. E aí essa é outra coisa, que quando a gente vai fazendo a torta, conforme a gente vai aumentando o diâmetro, a gente aumenta o número de camadas. Então você vê essa daí menorzinha, eu fiz com 4. Tá. Dá pra fazer menorzinha ainda, com 3. E aí conforme você vai aumentando, porque senão ela vai ficando muito comprida. E aí ela já fica um pouco mais instável, pode acabar caindo. Tá, vou esperar você dar o ponto, já venho. Tá bom. Você vê que belezinha? Já dividiu pronta. Eu dividi em 6 bolinhas pra fazer uma sobremesa que nem aquela, tá? E agora a gente vai abrir essa massa com o rolo, tá? Superfície com um pouco de farinha na bolinha, que a gente vai abrir. E vamos abrindo e girando, tá? Se for grudando, a gente passa a farinha
e não tem problema. A gente tem que abrir um disco bem fininho de massa, tá? A graça dessa massa é justamente ficar fininha, porque se ficar grossa, Perdeu a graça. perde a graça do doce. Por isso que ela rende muito. Se você abre bem fininha, gente, rende bastante mesmo. E aí você vai abrindo do diâmetro que você quiser fazer a sua torta. Se você quiser também pode fazer retangular, enfim, pode fazer o tamanho que você quiser. Tá. Lá é sempre redondinha. Lá é sempre redonda. Redonda, grande. E aí, olha, você pode ir fazendo um pouco, puxando também com a mão, tá vendo? Aqui eu fui um pouco violenta, um pouco a massinha, deu uma rasgada, não tem problema, você só aperta aqui que ela cola de novo, tá? Você pode ir abrindo, até ela chegar no diâmetro que você quer. Você quiser, pode cortar ela no tamanho que você quer, usando a faca mesmo, e aí você pega um prato de referência, uma tigela, ou você pode fazer com um cortador. Essa daqui que eu trouxe, vocês viram que ela tá com a borda toda pontudinha, assim, Sim. que eu acho que fica simpático? Eu fiz com uma forma de torta, que ela é caneladinha assim, e aí foi com essa forma de torta que eu cortei. Vai abrindo, ó. Tá vendo? Já tá tão fininha que eu consigo até ver o desenho da pedra aqui embaixo. E aí você vai e coloca, tá vendo, em cima. Vou fazer aqui com a forma de torta, igual a gente fez Legal. ali. Aquela balançadinha assim pra cortar, né? Só mais um pouquinho. Pronto. E aí vamos tirando os excessos de massa. Esse excesso de massa você pode reaproveitar, não tem problema nenhum, tá? Pode ir juntando. Às vezes depois de abrir essas 6 bolinhas, você ainda consegue abrir a 7ª, sabe? Então é bom que rende. E pronto, a gente vai pegar essa massinha cortada, bonitinha. E se ficarem essas rebarbinhas, gente, não se preocupa, que depois que assar, é super fácil de soltar, tá bom? A gente vai colocar numa assadeira. Aqui. E vamos furar com um garfinho. Coloca no forno, pré-aquecido, mais ou menos uns 180, 200 graus. Vai ficar uns 10 minutinhos. E enquanto isso, você já vai abrindo a próxima. Se você quiser, você pode pegar 2 assadeiras bem grandes, colocar 2 e mais 2 no forno. Coloca 2, vai assando. Quando você vai abrindo mais 2, já coloca lá e você vai fazendo um trabalho ali de escala, sabe? Que dá super certo para agilizar. E aí, enquanto você vai assando as massas, você começa a preparar o recheio. Para o recheio, a gente vai usar o doce de leite. E lá na Argentina, eles têm um tipo de doce de leite que eles chamam de doce de leite reposteiro. Reposteiro seria mais ou menos a palavra de confeiteiro. Tá? Igual a gente tem açúcar de confeiteiro, tem o doce de leite de confeiteiro, que ele é mais grosso, que é o doce de leite que usa para rechear alfajor, esse tipo de preparo, que você quer um doce de leite que não escorra, né? Porque senão não dá certo. Então aqui a gente vai fazer um doce de leite reposteiro caseiro fácil. Você pode fazer isso apurando, fazendo doce de leite mais apurado, cozinhar o doce de leite até chegar num ponto ali de tipo de brigadeiro quase, assim, de enrolar. Ou você pode usar esse truque. Aqui a gente vai colocar esse doce de leite para esquentar. Um doce de leite comum, tá, gente? Esse doce de leite que você compra no mercado sem nenhum segredo. E a gente vai engrossá-lo com o amido. Então aqui eu tenho o amido, vou dissolver esse amido. Pode ser com água, pode ser com leite. Só até formar uma pastinha mesmo, só para não colocar esse amido em pó ali na minha panela. Pronto. Dissolveu, não tem mais gruminhos. Pronto, a gente já vai colocar aqui na nossa panela de doce de leite. E vamos misturar até deixar ele ferver por uns 5 minutinhos. E aí ele vai estar pronto pra gente já tirar do fogo, já vai ter esfriado. Aqui é melhor a gente mexer com o fouet, que ele dá menos o batedorzinho de arame, né? Que ele dá menos gruminhos. Se você faz com a espátula, ele às vezes acaba ficando um pouco mais empelotado, sabe? Sim. Então,
vai mexendo com o fouet, deixar ferver uns 5 minutinhos até ele ficar no ponto grossinho do jeito que a gente quer. Tá. Aqui eu já tenho um que eu já trouxe frio, engrossadinho, tá bom? Mas assim vocês sabem como que é o preparo, tá bom? E enquanto o seu doce de leite esfria, as massinhas estão assando, a gente vai preparar o merengue. A gente vai usar o merengue suíço, que é aquele preparo de merengue que a gente mistura claras e açúcar em banho-maria. E você pode pegar para mim a tigela da batedeira, por gentileza? Bom, esse merengue é um dos merengues cozidos, né? E é o mais prático, na minha opinião, o mais prático dos merengues cozidos. Então, a gente vai colocar aqui a clara. É a mesma quantidade de claras que foi de gema. Então, assim, a clara que você, né, do ovo que você usou na massa, a gema, você vai usar agora para fazer o merengue, tá bom? E aí, vai colocar o açúcar. Aqui eu tô usando, gente, sempre uso açúcar cristal, porque é o açúcar que é o açúcar orgânico, né, que eu costumo usar. Mas pode ser com açúcar normal que você tem em casa, tá bom? Não é isso que vai fazer diferença. Tá. Vamos dar uma misturada e vamos levar em banho-maria. A gente vai ficar mexendo ele aqui em banho-maria até esse açúcar derreter e essa clara começar a ficar um quentinho que ainda não queima a mão, mas que já também não é morno, sabe? Sei. É um quente já. Então, a gente vai ficar com essa clara aqui em banho-maria, misturando até ela chegar nesse ponto. Quando chegar nesse ponto, que o açúcar estiver dissolvido e a temperatura estiver quentinha, então você de vez em quando vai testando assim com o dedo, coloca, sente, tem grãozinho de açúcar? Ainda não tá no ponto. Tá. Já não tem mais grãozinho de açúcar, mas ainda tá só morninho, então deixa mais um pouco. Tá. Ficou já aquele quente e não tem mais grãozinho de açúcar, tá perfeito. Aí é só tirar e levar pra gente bater esse merengue até ficar aquele merengue bem bonito, liso, brilhante, né? Aquele que nem a gente usa pra fazer cobrir torta de limão, né? Esse tipo de preparo. Olha, vamos ver como é que tá o meu aqui. Eu ainda não tá, mas a gente já pode, eu trouxe um merengue já pronto, porque sempre demora uns 5 minutinhos na batedeira, né? E a gente não teria todo esse tempo. Preferi usar esse tempo pra gente montar a nossa sobremesa. Tá bom. Então, vamos lá, deixa eu juntar aqui as massinhas. Quer que eu tire? Ai, por favor. Muito obrigada. De nada. Vamos lá, Volta. gente. Isso. A mãozinha tá limpa, viu, Vamos Vitor? pegar o prato pra montar. Aqui eu já tenho umas massinhas que eu trouxe assadas. Eu falo que ela fica parecendo aquelas bolachas de sal. Parece mesmo. E não é exatamente uma coisa muito linda, né, assim, de se olhar. Mas a sobremesa, vocês veem, fica maravilhosa. Sim. Então, vale a pena. Usa tudo frio? O doce de leite, se tiver levemente morninho, eu acabei de esquentar eles alguns segundos ali no micro-ondas. É melhor, porque fica mais fácil para você espalhar. Mas a massa fria também, se tiver também levemente morna, não é um problema. Só não é, assim, né, tá quente, né, não tem necessidade. Olha, gente, vocês estão vendo a textura do doce de leite? Tá vendo? Ele tá bem mais grossinho, né? Então, aqui, olha, eu vou só colocar um pouquinho desse doce de leite, até aqui exagerei muito, pra gente grudar no prato a torta, pra ela não sair sambando, tá? Tá. E aí a gente vai colocar espalhando realmente, pode ser com a colher, com uma espátula, mas não é uma coisa pra gente fazer com bico normalmente, tá? Porque senão com bico, normalmente ele vai ficar uma camada mais grossa. Tá. E nessa sobremesa, a gente não quer camadas grossas de doce de leite, a gente quer camadas mais finas mesmo e muitas camadas. Então, não precisa chegar até a bordinha, porque isso, conforme for pesando as camadas, Vai empurrando. eles vão empurrando. Então, deixa assim, tipo 1 centímetro de margem, né? E vamos colocando. Ah, Luciana, aqui ficou com um pouco... Gente, no final, uma parte compensa a outra, sabe? Uma parte que tá com um pouco mais, vai encontrar com uma parte que tá com um pouco menos do outro andar e assim por diante. E aí vamos entremeando de camadas.
E aí você pode fazer, por exemplo, todas as camadas iguais, como é aqui, que é o caso do doce clássico, que é sempre com doce de leite. Ou você pode fazer, como eu inventei ali no de Romeu e Julieta, Um de que cada. eu fiz recheios diferentes, né? Fiz um recheio de goiabada, um recheio de queijo e intercalei. Você pode fazer, por exemplo, de prestígio, né? Intercalando um brigadeiro ou uma ganache e um beijinho, por exemplo. Sei. Então, você pode deixar sua criatividade aí mandar e você fazer uma sobremesa com vários sabores. E assim você vai construindo, olha que bonito isso, construindo a sua sobremesa andar por andar. E vocês estão vendo que é uma sobremesa muito fácil de fazer. Vou ser sincera que essa parte, a parte de abrir todas as camadinhas e assar, às vezes é um pouco chato quando assim, você já fez 4 camadas e aí você está fazendo a alta, que você vai fazer com 8 andares. Então, quer dizer, você vai colocar, né? Você tem que abrir 8 massinhas, assar várias vezes. Sim. Admito que essa parte é um pouco chatinha. Mas eu acho ainda mais fácil muitas vezes do que fazer um bolo. E vamos lá, mais uma camada. Às vezes também eu gosto de me certificar que ela tá mais ou menos crescendo, né, pra cima, não tá ficando uma torre de Pisa. Nossa, eu ia falar, torre de Pisa. Ó, tá vendo? E a gente vai terminar com uma camada de massa. Então agora eu vou acabar com esse meu doce de leite aqui, porque a última camada é massa, que Tá a gente bom. coloca o merengue em cima da massa mesmo, não é em cima de recheio. Tá? Pronto. Já uma vez que eu postei essa receita, já me perguntaram se era a mesma coisa que alfajor, né? Se dava para usar essa massa para fazer alfajor. Essa não é a mesma massa de alfajor, tá, gente? É uma massa bem mais quebradiça. A massa do alfajor é bem mais amanteigada, assim. Essa é uma massa bem mais Quebradiça, mais quebradiça crocante. mesmo, crocante mesmo. É uma textura de massa, como chama? Realmente de uma bolacha água e sal. Pronto, gente, fizemos nossas camadas. Aqui eu já tenho um merengue que eu trouxe pronto, já tá num saquinho. Gente, eu não coloquei num saquinho de confeitar, tá num saquinho de congelar mesmo, porque eu não preciso fazer trabalho de bico, eu não preciso colocar bico nem nada. Eu posso também, tem muita gente que nem usa saco, coloca direto, sabe, na colher mesmo o merengue, é que eu acho mais prático colocar com o saquinho, tá? Então vamos lá, vamos lá, tesoura, bom dia. Pronto. Aí, de novo, uma coisa assim, uma coisa só bem simples, só para colocar mesmo merengue, que eu acho mais prático fazer assim. Ai, que gostoso. Se quiser, pode queimar o merengue também. Aqui você colocou umas castanhas. Ai, peraí que acho que o fogo tá ligado nessa água. Não se preocupe, não se preocupe. Tava ligado. Eu decorei aqui com umas castanhas, assim, para fazer uma graça. Tá. Mas também invenções da minha cabeça, né? O tradicional É assim. é assim. Assim, no máximo, queimadinho. E está prontíssimo o seu Rogel. Espero que vocês Parabéns. tenham gostado e agora, né? Parabéns. Vamos pro trabalho sério, né? Vamos, parabéns e nos encontramos à mesa. Muito obrigada. Tia, você viu que belezinha? E pode ser a versão grandona ou a versão pequenininha. Eu tava assistindo ali, eu tava vendo ela montar assim. Falei, nossa, que barato, né? Porque vai indo assim, passa a camadinha, aí gruda, por passa cá. a camadinha, gruda. Essa que você acabou de fazer. Essa que eu acabei Ó, de fazer. aquela acabou de fazer, tia. Nossa senhora. Bora. Como que eles comem? Camadinha por camadinha ou comem inteira? Inteira. Inteira. Então a gente vai comer igual lá? pegando tudo. Pegando Olha, merengue vai fazer igual lá. e toda a turma das massas. Meu merengue. Ó, Nossa, eu peguei só o merengue pra provar. Eu tinha uma dúvida de merengue e chantilly, sabia? Não sei se é burrice da minha parte, mas é diferente, né? É totalmente diferente, mas é uma dúvida comum. Ah, olha lá, viu? Porque os dois, né, são branquinhos, levinhos, aerados, a gente usa para fazer acabamento. Mas o chantilly é o creme de leite com 35% de gordura batido. E o merengue é clara em neve, né? Ah, com açúcar. Clara com açúcar, cozida, normalmente cozida. E aí, mas a aparência é parecido mesmo e é uma dúvida que aparece bastante.
É igual quem confunde manjar e pudim. Ah, mas manjar... Mas pudim de coco não é a mesma coisa que manjar? Não, gente, não é a mesma coisa. E é uma dúvida comum mesmo. Tá delicioso, Uma coisa é certeza, o doce é gostoso. Mas o doce é gostoso pra valer. Tem outras versões que a Luciana sugeriu, mas desse jeito, do jeitinho que eles fazem lá, eu acho que é a mais saborosa. Extremamente saborosa. E quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Viva Pepe Lu! Maravilhoso. Lu Bonometti está no Instagram como Lu Bonometti, com 2 T's e I. Lu Bonometti. Engraçado que a hora que você estava cozinhando, você falou, então, Luciana. Eu falei, o nome dela é Luciana, porque a gente nunca sabe se é Lu de Luísa. Ah, verdade. Né? Luciana. Falo comigo. Aí você falou, mas Luciana, eu posso colocar? Eu falei, Luciana, que bonitinha. Que engraçadinho. Lu Bonometti, não tem na sua confeitaria, você fez só pra gente. Fiz só pra vocês, sabe? Precisa variar, né? Assim, Que graça. Eu também Que gosto de graça. arrumar desculpas pra fazer receitas diferentes, né? Do que as que a gente faz ali todos os dias. E essa é muito boa, E essa adoro. individualzinha chama graça. Não, é muito fofinho. Olha que belezinha individualzinha. Essa eu fiz com creme de avelã, com chocolate. Já mostra ali o que ela falou, que a gente não mostrou, acho que no detalhe. Esse aqui, do É Romeu e Julieta. É, Romeu e Julieta. É Romeu e Julieta, olha que graça. Olha, tranquilo. Goiabada, queijo, goiabada. Qual que é o seu preferido, Lu? Ai, eu acho que eu vou no clássico mesmo. Então. Romeu e Julieta também gosto muito, mas o clássico... E sabe uma coisa que já me falaram? Fale. Assim, principalmente quando faz com chocolate ou com brigadeiro, fala, ai, nossa, fica muito parecido com uma palha italiana. E realmente, né? Porque a palha italiana também é biscoito com brigadeiro ali, então é meio que a textura na boca fica meio parecido mesmo. Então eu acho engraçado, que realmente parece. Mas eu fiquei com vontade de comer assim, gente, camadinha por camadinha, igual o biscoito. Come. Gostoso. Né? De qualquer jeito é gostoso, Lu. Não, e esse doce de leite, pela Eu mãe nunca do tinha guarda. ouvido falar. Também não, seria do Forfé. Minha mãe ama, uma das sobremesas favoritas dela. Mas faz tempo que eu não vou pra Argentina, a gente tava até falando isso. Ai, verdade, vontade de ir pra falamos. lá, Lu. Ai, é muito bom mesmo. Eu tenho família lá, né? Então. Então, é um lugar que, assim, Buenos Aires é uma cidade que conheço bastante. Estudei lá, estudei confeitaria lá. Jura? Quando eu decidi ir pra... Eu sou economista de formação aqui no Brasil. Olha. Quando eu resolvi largar a economia pra virar confeiteira, meu coração sempre foi confeiteiro, né? Mas quando eu resolvi que essa ia ser minha profissão, eu fui estudar na Argentina, porque aqui no Brasil não tinham cursos focados, assim, na confeitaria, né? A faculdade de gastronomia é muito focada em cozinha mesmo, então não era muito a minha praia. Eu queria confeitaria, e aí como eu tenho família lá, e na Argentina a confeitaria é uma coisa muito forte, né? As pessoas têm muito essa cultura do doce. Então, aí eu fui pra lá e fiz a minha formação lá. Quanto tempo? Eu fiquei um mês lá, foi um curso que ótimo, curto, pouco tempo. Era um curso intensivo, era tipo todos os dias, das 7 da manhã às 7 horas da noite, dentro da cozinha. Super intensivo. Mas em um mês você fez? Mas em um mês eu fiz. E depois eu fui fazer minhas especializações, né? Claro. Mas esse básico, e foi muito legal, né? Assim, é uma vivência gostosa. E também ficar lá, na casa da família, enfim. Dançar uns tangos, né? Pode ir. Claro! Eu achei que só a família do seu marido fosse de lá. Mas Não, você também. não, a minha. É a minha que é. Confundi. Somos, sim. Na verdade, minha família é italiana, né? Mas quando eles imigraram, eles não vieram pro Brasil. Eles foram pra Argentina. Pra lá. E de lá pra cá. E aí de lá pra cá. Então, aí alguma parte meus avós vieram pra cá, só os dois, né? O casal. E os irmãos ficaram por lá. Então... Los hermanos. Los tem que hermanos, falar, né? os Los hermanos. hermanos ficaram lá. Nosso programa está acabando e não se esqueça que assim que acabar o Mulheres, tem o Gazeta Esportiva. Coladinho no Mulheres tem Gazeta Esportiva com o melhor do esporte brasileiro e nacional.
A apresentação da Michele Janela e comentários de Chico Lang e Marcelo Bazégio. Não perca, é coladinho. E logo depois tem o Jornal da Gazeta, que assim é uma referência para quem gosta de jornalismo, né, tia? Verdade, né, Lu? Assim, de verdade, é motivo de orgulho para todos nós, aqui da emissora e como profissionais. Verdade. Né? Nossa, eu adoro. Adoro os comentários da Denise Campos de Toledo. Eu sempre conto com ela no estacionamento. Não é? Acho ela inteligente, os meninos, né? Quer despedir, tia? Fica à vontade. Eu quero, Então né? despede. Esse dia tão rápido que foi pra mim, né? Cheguei só no segundo tempo. A carinha dela. Mas amanhã eu tô de volta. Desde o primeiro tempo aqui com vocês. Beijo, fiquem com Deus, turma. Muito obrigada pela sua companhia. Foi mesmo um dia maravilhoso e amanhã vai ser da mesma maneira. Um beijo gigante e até amanhã.